A dor pode fazer duas coisas por ti. Ou ela pode te afundar, ou ela pode te tornar alguém mais forte. Mas quem decide o que ela vai fazer contigo é tu mesma. E aí, essa informação, ela te choca, ela te convida a olhar por uma outra perspectiva, ela, de certa forma, te faz questionar. Porque quando a gente ouve esse tipo de afirmação, pode ser que, em alguns casos, com algumas pessoas, acabe quebrando uma certa ilusão dentro delas mesmas. De, ok, se a minha dor pode me ajudar, de certa forma, isso significa que em algum momento eu vou ter que ressignificar isso que aconteceu e, de certa forma, abandonar um certo tipo de personagem, que pode ser uma vítima, de alguma forma. E isso até pode parecer uma crítica, né, para quem ouve, e de forma alguma uma crítica. Eu sempre trago pontos de vistas aqui que te façam questionar. Então, eu também não sei o que te aconteceu, o que te levou a sentir essa dor que tu tá sentindo agora. E esse não é o ponto aqui, o que de fato aconteceu. O ponto é que tu pode, sim, de certa forma, ressignificar tudo aquilo que te aconteceu e transformar esse ponto de dor, essa melancolia, essa tristeza, essa raiva, essa amargura, essa mágoa, em algo muito melhor e muito maior, em prol da tua própria vida. É claro que é muito mais fácil, por exemplo, quando algo ruim nos acontece, algo que a gente julgue que seja ruim, e aquilo tenha nos gerado um nível de dor, é muito mais fácil a gente entrar naquela camada do vitimismo, que às vezes, muitas vezes, inclusive, é inconsciente, a gente não percebe que a gente está agindo de forma vitimista. E isso não significa que reduza o fato do impacto do acontecimento, entende? Mas a gente tem a opção de não pender para o vitimismo, a gente tem a opção de ressignificar aquilo e transformar aquilo em mais poder, em transformar aquilo em mais força para nós mesmas, para nós mesmos. Então é muito mais fácil a gente realmente, de fato, ficar se vitimizando, reclamando, lamuriando por aquilo que nos aconteceu, do que ressignificar e transformar aquilo em fonte de poder. Porque, na verdade, transformar a dor em uma fonte de poder exige muito mais consciência de nós mesmos, exige muito mais maturidade, exige que a gente olhe para aquela situação com um olhar diferente, que naquele momento ali a gente não está preparado ou a gente não quer olhar para aquela situação, para aquele acontecimento de uma forma diferente. E aí a gente entra até naquela questão do perdão que eu sempre abordo por aqui, que às vezes a gente prefere entrar no vitimismo do que ressignificar aquilo que nos aconteceu, porque inconscientemente ou não, a gente pensa que se a gente ressignificar aquela dor, de certa forma é como se a gente estivesse perdoando aquilo que nos aconteceu. E, consequentemente, perdoando aquilo que nos aconteceu, é como se a gente estivesse, de certa forma, inocentando o outro. Ou até, por exemplo, a tua dor venha não de algo que alguém te fez, mas de alguma perda na tua vida, ou de um erro que tu tenha cometido que te gerou uma perda. Enfim, podem ter vários exemplos aqui, mas ainda assim a gente tem a opção, a escolha, o poder de escolha de não se afundar naquela dor e de ressignificar aquilo, para que isso some na tua vida, para que isso te agregue em mais sabedoria, em mais conhecimento para situações futuras, para questões futuras. É claro que existe um tempo do luto, onde há o acontecimento e logo após existe um momento da gente digerir aquilo. E dentro desse momento, desse tempo de digerir, de digestão do acontecimento, tem também o luto, a dor do acontecimento. E é importante que a gente respeite cada fase desse processo. É importante que nós não sejamos violentos com nós mesmos, que a gente tenha um pouco mais de compaixão com nós mesmos. Mas é importante também que nós estejamos conscientes para perceber quando que isso passa por um ponto onde a gente sabe que a gente vai ficar preso naquilo ali por muito tempo. Então, acontece a coisa, acontece a situação, existe o tempo de digerir aquilo,
existe o tempo de luto, mas existe o tempo de saída disso. Existe o tempo de deixar aquilo para trás, de não se identificar mais com aquilo. Às vezes aconteceu algo há muitos, muitos anos na tua vida e tu vem carregando aquela coisa há muito tempo dentro de ti. E esse acontecimento, essa dor desse acontecimento, consequentemente, está impactando coisas futuras, situações, oportunidades, relacionamentos futuros, coisas que estão acontecendo agora aqui no presente, inclusive, porque tu tá carregando algo que já deveria ter ficado lá atrás, lá no passado. Então, é sobre não se demorar dentro do próprio luto, é sobre não se demorar dentro da própria dor. Porque nada nessa vida acontece por acaso. E todas as coisas vêm com o propósito de nos ensinar, de nos ajudar a criar mais sabedoria. Mesmo que a gente não entenda no momento de agora o porquê que isso aconteceu ou está acontecendo, em algum momento vai fazer sentido. E se não fizer sentido, não é justo contigo mesma, contigo mesmo, que tu carregue, que tu arraste essas correntes pelos próximos anos da tua vida. Porque não é justo com as portas abertas que tu vai ter, não é justo com as oportunidades que tu vai ter, não é justo com as pessoas futuras que vão vir para tua vida. Não é justo contigo, com a tua alma, com o teu espírito, com a tua experiência do aqui e do agora. Então, a partir do momento que tu olha para aquilo que te aconteceu e tu tira uma lição daquilo, um aprendizado daquilo, por mais doloroso que seja, por mais desconfortável que seja, por mais injusto que tenha sido de repente, enfim, tu olha para aquela situação e tu pensa, ok, eu vou aprender, eu vou tirar algo bom disso, e a partir daqui eu sei como lidar de uma melhor forma, caso isso venha acontecer de novo. Ou de repente um amigo lá no meu momento futuro pode estar passando por algo parecido que eu passei, eu posso aconselhá-lo, eu posso direcioná-lo, eu posso usar a sabedoria que eu adquiri através daquele desafio para ajudar outras pessoas. É importante que nós sejamos alquimistas da nossa própria vida. É como aquele ditado diz, é fazer do limão uma limonada. Não é positividade tóxica, não é oprimir aquilo que tu tá sentindo, não é negar aquilo que te aconteceu, não é ser uma pessoa injusta consigo mesma, não é abafar os sentimentos, não é tratar como qualquer coisa aquilo que te aconteceu, de forma alguma, mas é ter a consciência de, a partir de agora, eu não preciso mais arrastar essas correntes, eu não preciso mais carregar essa dor. Eu posso tirar um aprendizado disso e isso me fortalecer, isso me tornar alguém melhor para mim, para os outros também. Todas as vezes que eu usei uma situação negativa para aprender algo daquilo, eu me tornei alguém melhor. Todas as vezes que eu usei a sacanagem de alguém, a falta de lealdade de alguém, ou até um erro meu que eu cometi, e eu usei em prol, né, de agregar mais sabedoria para mim mesma, aprender algo com aquilo, eu me tornei mais magnética, mais inteligente, mais sábia, mais bonita, mais próspera, mais tudo. Então, tu não é aquilo que te acontece, tu é aquilo que tu faz daquilo que te acontece. E eu te falo com propriedade. Todas as vezes que eu usei uma situação negativa para me transformar, isso também é sobre ter jogo de cintura. Então, as situações negativas não estão aí para te derrubar. Elas estão para te mostrar algo, inclusive a respeito de si mesmo. Então, pega essas situações negativas, tira algo de bom delas. A gente precisa saber rir na cara do desafio. Ser uma pessoa assim, às vezes até debochada. Isso não vai me derrubar. E aprender e crescer com aquilo. Porque daqui a pouco tu cresce tanto, 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 que esse nível de desafio já não te atinge mais, porque tu já é outra pessoa, tu já está em outro nível de consciência. E isso tudo é uma grande sabedoria. Bom, pessoal, então esse é o vídeo, eu espero que, de coração, que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.